Olá, estamos começando mais um programa É Justo. Hoje vamos falar sobre recuperação judicial das empresas. Convidamos o professor Adalberto Simão Filho, mestre, doutor, pós-doutor em Direito, professor da Universidade de Ribeirão Preto e da FMU, que vai nos dar alguns esclarecimentos sobre o assunto. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, professor, de estar aqui no seu programa e aqui eu também felicito e saúdo os nossos telespectadores. Doutor, como está funcionando a recuperação das empresas? Sempre a pergunta que a gente escuta na rua, né? Funciona ou não funciona? Vale a pena ou não vale a pena? A expectativa da lei, a lei é de 2005, começou a vigorar em 2006. A expectativa da lei era de que esse modelo, diferentemente das concordatas do passado, ele seria muito mais hábil e muito mais eficiente para recuperar as empresas. Ele veio para ocupar o lugar da concordata, ou não? Espacialmente ele ocupou o lugar Sim. da concordata, porque não temos mais esse instituto jurídico. Né? Mas ele é um instituto totalmente diferenciado da concordata. Okay. A concordata, o plano de recuperação numa concordata era de 2 anos, o período máximo de concordata era de 2 anos, e a concordata ela só abrangia uma categoria de credores, que eram os credores chamados quirografários, os que possuíam um título de crédito sem garantia. Ao passo que a recuperação, ela deixou os meios de recuperação ao critério da empresa. Então, o período para recuperar pode ser muito maior. Nós temos aí processos de recuperação, onde a empresa alega que precisa de 10, 12, 15 anos para se recuperar. E os meios de recuperação são muito mais potentes do que o do passado. Então seria um processo muito diferenciado do que era a antiga concordata. A gente percebe que esse tema é bastante moderno e atual e a sociedade se preocupa com ele. Nós recebemos vários e-mails pedindo para trabalhar sobre esse assunto, né? O comerciante, o que ele precisa fazer para ter essa recuperação? Em primeiro lugar, ele precisa entender se o negócio dele é recuperável. Se ele está ainda no primeiro tempo critério, da recuperação. Né? O primeiro critério técnico é saber se já não é tardio. Porque a hora que ele simplesmente acaba com a sua fonte produtora, acaba porque perdeu por diversas penhoras ou porque não está mais operando, então já não é mais o objetivo da lei. A lei pretende recuperar a fonte produtora, ou seja, aquela empresa que ainda gere trabalhos, impostos e desenvolvimento para o país. Então esse é o quadro. O empresário que começa a ter a crise assinalada, então ele precisa realmente se preparar para poder, se precisar, pedir esse socorrer de um benefício desses no tempo certo. Logo no início, então, pelo que você está me falando... Exatamente. Quando a crise, vista por um lado técnico, financeiro, econômico, quando a crise se instala e não tem uma saída a médio prazo, então seria o momento desse empresário se socorrer de um processo de recuperação judicial. Os juros das dívidas, existe algum tratamento especial para esse devedor que está procurando o judiciário? O plano de recuperação judicial, quem vai montar vai ser o empresário, diferentemente do devedor. Diferentemente do que acontece em alguns países, onde os credores montam o plano, aqui no Brasil a opção foi o plano montado pelo devedor. Então esse devedor ele vai dizer qual é o período, qual é o alongamento de dívida que ele precisa, qual é a carência que ele precisa. Muitos pedem carência de 1 ano para começar a pagar, carência de 2 anos, e ele vai também dizer qual é os juros que ele vai pagar sobre essa dívida, que tipo de juros ele vai pagar. Normalmente os planos econômicos hoje, eles estão compondo a correção monetária e os juros também. E os tribunais não têm achado muito correto planos muito longos que não tenham juros e nem correção e peçam um deságio muito grande para os credores. Tem alguns planos econômicos que foram apresentados onde a empresa pediu para os devedores um deságio que popularmente se chama de haircut, um deságio de 80% do valor do crédito para pagamento em 15 anos. Realmente fica uma situação meio que caótica, meio que abusiva, porque como o credor vai aguentar uma posição dessas, né? Então, pelo que o senhor me fala, a proposta é feita pelo devedor e os credores têm que concordar. Uma anuência unânime ou não? Como é que funciona? Pensando em mais de um credor, né? A lei foi muito inteligente nesse ponto. A lei criou 3 categorias de credores básicas que a categoria número 1, que é composta de trabalhadores. A categoria número 2, que é composta de credores com garantias reais.
via de regra, são os bancos e contratos com garantia. E a categoria número 3, que é composta de credores quirografários e subquirografários. A lei diz que o plano, para ser aprovado, ele deve, em cada dessas categorias, ter uma maioria de valor ou maioria de valor com cabeça. A lei ali faz um balanço sobre isso. Então deve ter uma maioria em cada uma dessas 3 classes de credores. Não são todas as recuperações que vão para a Assembleia de Credores. Se foi apresentado o plano no Poder Judiciário e nenhum credor objetou o plano, quer dizer, nenhum credor impugnou, então não vai para a Assembleia. O próprio juiz pode deferir e mandar conceder a recuperação judicial para a empresa. Sem os credores terem se manifestado. Sem credores terem se manifestado, porque seria uma espécie de manifestação tácita, né? É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona, professor, a questão do juiz de direito? Qual que é o papel dele aí? Então, você já explicou com uma parte, ele tem o poder de decidir. E nessas que existe a Assembleia, ele vai tentar conciliação? Excelente pergunta, porque pode acontecer que nessas 3 classes de credores, uma classe simplesmente não concorde com o plano. Então passou em 2 classes e não passou em uma outra classe. A lei brasileira, ela segue o modelo de uma lei chamada Bankruptcy, que é a lei de falências norte-americana. E ela segue muito do que é o capítulo 11 e o capítulo 7º da lei norte-americana. E eles têm um instituto lá nos Estados Unidos chamado de Crandown. Crandown, que veio para o Brasil, é a possibilidade de, não havendo aprovação numa certa classe, e tendo ali um número de elementos suficientes que a lei disciplina, ou seja, 35% aprovou naquela classe que não aprovou, 35% queria o plano e as outras classes aprovaram. O juiz pode impor o plano. Então é muito interessante porque foge um pouco daquela hegemonia de credores e às vezes até de um voto abusivo de credor, né? Um credor entra para poder abusivamente não aprovar, porque ele se interessa no mercado daquela empresa, ele quer a falência dela para que ele possa entrar no mercado concorrente. Ele quer acabar com a empresa. Então o juiz passaria por cima disso e poderia impor o plano de recuperação para todos os credores. Então existe uma matemática para poder estabelecer o Crandown. Uma evolução muito grande, um avanço grande. Há muita diferença entre os outros países pelo sistema de recuperação ou quase todos se assemelham? O senhor falou Estados Unidos agora recente. Isso. Na América do Sul muda alguma coisa? O modelo brasileiro foi o modelo americano. Na América do Sul há outros institutos de recuperação um pouco diferente do nosso. A ideia hoje a tônica é recuperar a empresa. Recuperar a empresa porque ela é uma instituição social, porque ela é uma incrível geradora de postos de trabalho e porque ela gera uma carga tributária tributos também. E desenvolvimento do país. Então a tônica de hoje, isso todos os países reconhecem, é que a empresa precisa ser recuperada. É um novo patamar esse, né? Antigamente a empresa precisava ser extinta, hoje não. Hoje precisa ser recuperada dentro de certos critérios. A fala antes é vendemos e pagamos, né? E extingue, né? Exatamente. Antigamente era isso mesmo, vamos liquidar o patrimônio para pagar as dívidas. Era essa a ideia do passado, hoje não. A grande pergunta que se faz já quase com 10 anos de lei de recuperação, a grande pergunta que se faz é a seguinte: recuperação, essa lei recupera mesmo uma empresa? Então desculpa falar ontem, mas este mês estive aqui em Ribeirão Preto numa palestra na Ordem dos Advogados do Brasil e justamente a temática nuclear era essa: a lei realmente, na forma como ela está, ela tem a condição de poder recuperar mesmo a empresa? Esse é o grande desafio do nosso tempo. Por que razão existe essa pergunta? Porque a lei ela tirou da recuperação algumas linhas de credores. Só que essas linhas de credores são muito importantes em certas empresas. Exemplo do que eu estou a falar: o credor com alienação fiduciária sobre o imóvel sede da empresa, sobre os imóveis da empresa. Que é bastante comum ultimamente. Que é muito comum ultimamente. Os bancos estão contratando sobre as linhas que estão fora da recuperação. Os bancos adoraram que a legislação passou a alienação fiduciária para imóveis, né? Estão abusando desse instituto. Hoje em dia esse instituto virou recorrente. Os bancos emprestam dinheiro para a empresa, mas o contrato que eles pegam é de alienação fiduciária, porque se a empresa pedir a recuperação, eles estariam fora da recuperação. Esse é um caso. Outro caso é um caso muito grave, que é o caso da cessão fiduciária de crédito.
Ou seja, o banco faz o empréstimo para a empresa, mas ele fica com todos os recebíveis da empresa num contrato de cessão fiduciária de crédito. Esse contrato está fora da recuperação. Resultado, a empresa entra com a recuperação e não consegue seguir em frente, justamente porque o banco está com todos os seus recebíveis futuros na mão dele. Então é por isso que nesta palestra ontem eu disse, precisa equilibrar interesses, precisa harmonizar interesses. O banco não pode acreditar que o fato dele estar com um contrato que a lei diz que está fora da recuperação, realmente na vida prática possa lhe dar o direito de ficar com todos os recebíveis daquela empresa, prejudicando uma comunidade imensa de credores. Então não está correto, mesmo que a justiça diga que está correto. A realidade prática é que isto não faz recuperar uma empresa. Então o juiz do nosso tempo, o administrador judicial do nosso tempo, precisa conhecer essas realidades. O banco do nosso tempo, o advogado de banco do nosso tempo, precisa conhecer essa realidade, que se ele insistir na manutenção do contrato, do jeito que é, ele quebra a empresa. Se o julgador sair da sua mesa, do seu livro e atentar, né, ele vai sair fora da lei e vai colocar esse contrato lá dentro. Mas se ele for legalista, ele vai excluí-lo, né? Se ele for legalista, ele vai excluir o contrato, ele vai excluir o contrato, e o pior é que alguns tribunais do Brasil vão dizer que ele está certo. Que ele está certo. É uma pena, porque é uma falta de visão total do que é o artigo 47 da lei, cujo espírito da norma é a recuperação da empresa e não a finalização dela por conta de um crédito bancário. Especializado. Continua sendo um crédito bancário. Então, na realidade... Uma garantia, né? É uma garantia. É um título com uma garantia. Continua sendo. Uma cessão fiduciária de crédito, ela continua sendo um crédito bancário com uma garantia de recebíveis futuros. É verdade. Né? Então, esta nuance ainda não foi bem apercebida pelos tribunais brasileiros. Isso é uma pena, porque é um retardo na recuperação muito grande. O outro ponto muito grave é a tributário. A lei de recuperação dizia que os créditos tributários deveriam ter um tratamento especial por uma outra lei, que infelizmente não veio. Não houve vontade política de se montar esta lei que daria um tratamento tributário diferenciado às empresas em recuperação. O resultado é que elas não têm essa ponta da proteção para poder se recuperar. Doutor, para a sua experiência, como o senhor tem visto nesses acordos? O senhor falou que normalmente é um ano de prazo para pagar. A questão dos juros, como tem sido pactuado esse juro entre os credores, ou que o judiciário tenha intervindo a respeito disso? Normalmente o que tem que ser feito quando vai se pedir a correção, quando vai se montar o plano, se monta a TR mais 1% de juros. É uma taxa pequena que se faz. Não se deixa mais de botar juros num plano de recuperação, mesmo porque tem decisões do Tribunal de São Paulo dizendo que é inadmissível não ter uma correção, fator de correção, ou até um juro sobre um crédito que antes tinha juros. Então, não se deixa mais de colocar uns juros de 1,5%. Depende da empresa, é razoável. Depende da empresa, às vezes do caixa da empresa, do fluxo de caixa dela. Tem planos até que é TR mais 1,5%. Mais 2%, tem juros. Excelente. Eles colocam, e mais ainda, no período de carência, tem planos que diz o seguinte: olha, eu vou ficar 15 meses sem pagar. Carência de 15 meses eu estou pedindo, mas nesses 15 meses eu vou pagar os juros da dívida e a correção. Deixa o capital de fora. Então, exato, deixa o capital fora na carência, mas ele durante esses 15 meses está pagando os juros da dívida e a correção, o que também é muito factível, é muito certo. O senhor também tem visto o que acontece com a empresa quando ela faz o plano e não consegue cumprir? Transforma em falência ou uma nova recuperação? Nos Estados Unidos, a questão da empresa é tão grave quanto no Brasil, só que eles estão um pouco mais estruturados do que o brasileiro para lidar com isso. Eles conhecem mais o que eu chamo de modelagens empresariais. Então, quando uma empresa vai para uma recuperação, ela já imaginou uma modelagem de como ela vai funcionar em parceria com alguma outra empresa ou com algum outro banco. Exemplo, uma empresa norte-americana de aviação, ela está numa crise absurda.
e ela pede uma recuperação. Ela já fez previamente uma parceria com uma empresa chamada de low cost, aquelas empresas que têm custo muito baixo para voar. Ela fez uma parceria para que os aviões dela possam voar só naquele sistema. Ou seja, já arrumou o jeito de resolver e aí não daria esse problema do plano de não cumprir plano econômico. Aqui no Brasil pode acontecer sim, da empresa no meio do caminho não conseguir cumprir o plano. Nesse caso, diz a lei que pode haver ali, se não corrigir, pode haver a quebra. Mas na vida prática também não interessaria a ninguém a quebra, e na vida prática há duas hipóteses. Uma delas é repactuar com todo mundo, fazer uma novação da novação e os credores aceitarem, ou então os fundos, há muitos fundos estrangeiros hoje que estão interessados na recuperação de empresas brasileiras. Então, o que eles fazem? Eles compram os créditos de bancos ou de grandes credores e eles passam a titularizar a melhor porção do crédito daquela empresa e eles ajudam a empresa a se recuperar e, em muitos casos, eles injetam dinheiro para recuperação, porque eles são donos de quase toda a empresa, comprando o mundo de crédito que eles compram, né? Compram com deságio, compram barato. É um grande negócio para um fundo, porque um crédito de 10 milhões de reais, ele compra às vezes com deságio de 70%, mas pagou à vista. Paga 3 milhões. Paga 3 milhões, mas pagou à vista para o banco e o banco já resolve no balanço dele essa questão. Resolve barbaramente. Doutor, então ele fica titularizando um crédito de 10 milhões. A recuperação pode ser requerida por um credor ou é iniciativa do devedor? Excelente pergunta. Realmente essa é uma discussão muito grande que teve na legislação, porque a ideia era que os credores pudessem botar a empresa devedora em recuperação, como acontece em alguns países. Esse é o exemplo de alguns países, inclusive o americano também tem esse. Mas o Brasil não adotou essa estratégia. O Brasil, ele deu a titularidade da recuperação para a empresa. Então, no Brasil, se entendeu que ninguém melhor do que um empresário para saber se ele consegue tocar os seus negócios e se ele precisa de uma recuperação ou não. Né? Doutor, muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo voou. Deixar o convite aqui para o senhor retornar à nossa casa com um novo assunto na sua área de empresarial. O senhor é o mestre do assunto. Muito obrigado. Parabenizo a todos aí pelo grande programa e será uma satisfação para mim ter de volta aqui. Nosso espectador, muito obrigado pela sua atenção. Convido para o nosso próximo programa do outro assunto jurídico relevante para a sociedade. Até a próxima.